Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live especial do Novembro Laranja, um mês de conscientização sobre zumbido, hiperacusia e misofonia. Esse é um mês em que nós, profissionais da área da saúde auditiva e da saúde mental, nos unimos para falar sobre algo que afeta milhões de pessoas no mundo, mas que muitas vezes ainda é invisível, é mal compreendido, é solitário, né? E eu acho que talvez essa seja uma sensação de muitos de vocês, ou já foi em algum momento durante esse percurso com o zumbido, com a hiperacusia e com a misofonia. Então hoje nós vamos conversar sobre uma pergunta que tantas pessoas se fazem, às vezes com medo, às vezes com dúvida, às vezes com alívio por perceber que não estão sozinhas, né? Que é a pergunta: por que eu ouço barulhos que ninguém mais ouve e ouço barulhos da forma como eu ouço e que ninguém ouve desta forma? E essa é uma pergunta que abre portas para um universo fascinante e ao mesmo tempo desafiador, que une corpo, mente e cérebro, que é o que a gente vai conversar aqui nesse vídeo hoje à noite. Eu sou Lisiane Holdefer, eu sou fonoaudióloga e psicóloga e eu trabalho com zumbido, hipersensibilidade auditiva, zumbido, hiperacusia, misofonia, fonofobia há 25 anos. Então, bora para esse nosso bate-papo aqui a respeito de zumbido, hiperacusia e misofonia, o porquê que é que eu estou escutando esses sons dessa forma que ninguém mais escuta, tá? Vamos lá, então vamos falar sobre como o cérebro produz sons sem um estímulo externo, que é o que acontece para quem percebe zumbido, né? Então, o zumbido é aquele som que é percebido e que não tem uma fonte sonora externa, ele não vem de nada no ambiente, né? Zumbido também pode ser encontrado aí na literatura como o nome de tinitos, acúfenos, né? E também é chamado desta forma, tá? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, pronto. Então, o zumbido, ele pode se manifestar de diferentes formatos, tá? Então, a pessoa pode perceber os zumbidos, às vezes a pessoa chega aqui para mim e diz assim: eu não tenho zumbido, eu tenho um apito no ouvido. O zumbido, ele pode se apresentar como um apito, como um chiado, como um barulho de motor, como um barulho de panela de pressão, enfim, né? Sons de diferentes tipos de mar, de cigarra, que é bastante comum, né? Cada pessoa descreve esse som de uma forma diferente. Existem dois tipos básicos, vamos dizer assim, de apresentação. Um é que o zumbido ele seja objetivo, que é bastante raro, é mais incomum. O zumbido objetivo é aquele que, se eu parar do lado da orelha da pessoa, eu vou conseguir ouvir esse zumbido, tá? Isso é chamado de zumbido objetivo. E a gente tem o zumbido subjetivo, que é o que acontece na maioria das pessoas, que é esse zumbido que, mesmo que eu pare do lado, mesmo que eu vá no médico, mesmo que eu faça um monte de exames, os exames não conseguem fazer com que a gente, profissional, escute esse som que vocês escutam, né? E que não consegue fazer com que a gente de fato ouça. A gente consegue sim ter exames como a acufenometria que buscam se aproximar, medir esse som, medir o volume dele, medir qual o tipo de característica desse som, mas que de novo é algo subjetivo que a gente, né, profissional, não consegue ouvir e aí dizer como ele é, mas que vocês vão guiando a gente durante o exame para tentar direcionar para o estilo de som que você está ouvindo, tá? O que é importante entender é que esse som, o zumbido, ele é real para quem ouve esse som, para quem sente esse som, tá? Mesmo ele não sendo passível de ser ouvido por outras pessoas. Então, o zumbido subjetivo, ele é algo real, é um fato, você não está louco, você não está sozinho nessa, né? Isso de fato é real, é uma produção do nosso cérebro e que é um sinal, ele é um sintoma, ele é um aviso de que alguma coisa está diferente no nosso corpo, na nossa orelha, na nossa mente, nas nossas emoções, tá?
Estima-se que em torno de 10 a 15% da população mundial seja afetada por zumbido e cerca de 2 a 3% desses casos acabam se transformando em zumbido crônico, tá? E podem ter, então, um impacto mais significativo na vida das pessoas. Lembrando que zumbido crônico, quando a gente fala isso, hoje eu até peguei uma paciente que veio, meu zumbido é crônico, isso é sinal de que não tem como tratar. Não é isso que significa zumbido crônico. Zumbido crônico a gente considera crônico, né? A literatura fala que o zumbido ele pode ser agudo ou crônico, e que ele é crônico quando ele está ali, ele está presente há 6 meses ou mais de 6 meses, tá? Isso seria considerado zumbido crônico. Isso quer dizer que quem tem um zumbido de 6 meses ou mais de 6 meses, que tem um zumbido crônico, não tem como tratar, não tem chance de curar, de ter remissão, ou não tem chance de tratamento de forma alguma, tá? O fato do zumbido ser crônico, de já ter mais esse tempo, não quer dizer que esse zumbido não seja tratável, muito pelo contrário, tá? O zumbido sempre pode ser tratado. A gente não promete cura, mas o tratamento existe, a melhora existe, o retorno à qualidade de vida existe, tá? Um dado curioso é que no Brasil a gente estima que mais de 30 milhões de pessoas convivam com zumbido em algum momento da vida. Então, em algum momento da vida a gente já percebeu zumbido, tá? Eu tenho mais de um momento da vida, né? Isso eu acho que é talvez até mais comum do que a gente imagine, tá? Mas aí a gente tem esse zumbido que não é só no momento da vida, é um zumbido que vem, que fica e que incomoda e que atrapalha, né? E o que causa? Então, o que causaria zumbido? Então, durante muito tempo, a gente acreditava que o que causava zumbido era um problema no ouvido, ponto final. Hoje a gente começa a entender que o zumbido, ele é um fenômeno auditivo, né? Ele é uma resposta do sistema auditivo, sim, a perda sensorial, sim, a perda de audição, mas não exclusivamente a isso, né? Normalmente o zumbido, ele tem diversas causas, ele não é uma causa isolada. Então, a gente vai ter mais de uma causa aí gerando esse som, esse estímulo, tá? Então, quando o ouvido, quando a cóclea, o caracol da audição, deixa eu pegar aqui que hoje eu tô aqui no consultório, vou ter que... O caracolzinho da audição, né? Aqui dentro a gente tem algumas células. Normalmente, quando a gente tem uma alteração que a gente chama de neurosensorial, normalmente é nesta região aqui, nessas célulazinhas dentro desse caracol, tá? E quando a gente tem danos nessa via, não só no caracolzinho, mas também nos ossinhos, na região ali onde os ossinhos estão, que são chamados de orelha média, no canal, no conduto auditivo, que a gente às vezes tem até cera, que é aquele zumbido que a gente diz, nossa, que maravilha, é só tirar a cera e resolve. Isso pode acontecer, pode, tá? Mas não é tão comum quanto a gente gostaria, infelizmente, tá? Mas enfim, quando a gente tem um dano aí nessa via que transporta som, seja por exposição a ruído, seja por uma doença que talvez possa até afetar o labirinto, tá? Essa parte aqui que é responsável pelo equilíbrio, essa parte é responsável pela audição, e as duas se comunicam. Às vezes, problemas do equilíbrio podem afetar a audição. Então, isso são coisas que são situações que podem conversar. Então, às vezes, esses órgãos tendo alguma alteração, ou do equilíbrio, ou perda de audição pela idade, que a gente chama de presbiacusia, ou infecção na orelha, ou uso de medicamento que pode ser tóxico para a orelha, que a gente chama de ototóxico, ou até mesmo estresse, tensão muscular, alterações metabólicas, alterações neuroquímicas, alterações de vitamínicas que a gente tem, né? Alterações dentárias, enfim. Elas podem fazer com que o cérebro perceba a falta de certos sons que não estão chegando, e na tentativa de compensar essa ausência desses sons, ele aumenta o que a gente chama de ganho neural, que a gente inclusive já conversou em outras lives. E na hora que ele faz esse aumento do ganho para tentar compensar a falta do som que não está entrando ali na via auditiva, aqui na orelha, ele não está chegando lá no cérebro, porque aqui não está processando da maneira adequada. Então a parte central tenta compensar essa falha na entrada, essa diminuição na entrada, e aí esse aumento do ganho neural
amplifica uma atividade dos neurônios ali daquela região, dos neurônios da região auditiva, tá? Então é como se a gente, eu chamo de circuitaria, como se a gente ativasse uma circuitaria, e essa circuitaria, quando ela fica ativada, quando ela fica hiperativada, muito ativada, ela acaba fazendo com que a gente perceba som, com que a gente escute zumbido, ou seja, produzindo zumbido, tá? Então o zumbido, ele pode ter uma origem periférica, tá? E normalmente tem origens periféricas, mas quem sustenta, quem produz, quem mantém o zumbido é algo central, é essa circuitaria, essa hiperativação dessas áreas aí do cérebro que tentam preencher o silêncio com o próprio som, tá? Esse mecanismo, ele se assemelha ao que acontece com as pessoas que perdem um membro, que a gente chamaria de membro fantasma. Talvez vocês já tenham escutado falar disso, eu já falei em algumas lives também, né? Ou sensação de dor fantasma, né? Então, pra gente é como assim, você já deve ter escutado, pessoas que perderam mão, braço, pé, e que aí sentem coceira, dor, incômodo, como se aquele membro ainda estivesse ali. Não tá, isso acontece, se eu não me engano, em torno de 30% das amputações, né? Então, aquele membro não tá mais ali, eu nem tenho como tratar a dor, a coceira daquele membro, porque ele não tá mais ali. Mas o que acontece? Esse membro que não tá mais aqui, essa mão que não tá mais aqui, ela tá registrada lá no meu cérebro, e essa região do cérebro tenta compensar a ausência dessa mão, produzindo estímulo, e aí eu tenho a sensação como se essa mão existisse e tal. Então, o que se trata nesses casos? A mão eu não tenho mais como tratar, mas eu ainda tenho como tratar o cérebro. E sim, essas pessoas também têm uma alternativa de tratamento. A mesma coisa acontece com o zumbido. Então, às vezes a gente tem uma privação da entrada do sensorial, da entrada do som ali pela orelha, e aí o cérebro tenta compensar essa privação de entrada de som, aumentando o ganho lá no sistema interno, lá na via central, e aí isso produz um som fantasma, que é resultado de uma plasticidade neural, uma plasticidade cerebral. O cérebro vai se adaptar àquela ausência e tentar compensar aquela ausência, tá? A plasticidade é uma capacidade do cérebro de se reorganizar quando ele tem mudanças. Então, quando é oferecido uma mudança para ele, ele tem que se reestruturar, se reorganizar, as células têm que se conectar e se reconectar. Então, o cérebro é capaz de fazer isso e, às vezes, produzir algum estímulo que não é tão interessante para a gente. Mas, se eu ativar essa plasticidade cerebral para o contrário, ele também consegue tratar o que não é tão interessante para mim. Então, também por meio da plasticidade, eu consigo tratar o zumbido, tratar a hiperacusia, tratar a misofonia também, tá? Quando o barulho se torna um alarme, tá? Então, às vezes, a gente tem no zumbido um alarme, um sinalizador, e aí as emoções talvez tem um papel muito significativo, tá? Algumas pessoas se incomodam muito com o zumbido, enquanto outras pessoas nem estão muito aí para o zumbido. E a gente sabe disso porque a gente tem dados bastante antigos, já muito corroborados, que mostram que 80% das pessoas que têm zumbido não se incomodam com ele, né? Enquanto a gente tem aí 20% das pessoas com zumbido que vão ter incômodo, que vão procurar ajuda, que vão precisar de tratamento, tá? E quando a gente vai observar o que é a diferença entre essas pessoas, não tá ligado ao tipo de som, não tá ligado ao volume do zumbido, por incrível que pareça, e eu sei que isso parece muito curioso, porque muitos pacientes falam pra mim, o meu volume é muito alto, é isso que torna ele tão incômodo. Eu entendo essa percepção, mas curiosamente a gente tem estudos mostrando que pessoas com volume super alto não necessariamente têm um incômodo com zumbido. E às vezes pessoas com volume de zumbido super baixinho, muito pequenininho, quase imperceptível, vão ter um incômodo super gigantesco. Então a gente sabe que não é isso que está mexendo ali. Então qual é a diferença entre quem se incomoda e não se incomoda? Aí entra o papel do sistema límbico, que é o centro das emoções. Então esse sistema que a gente chama de sistema límbico, que seria esse centro emocional, ele liga vários órgãos que são responsáveis por classificar certos estímulos. Então, quando o sistema auditivo central, a parte do cérebro que detecta som, envia a informação para o sistema
de vigilância emocional, né? A gente tem ali um sistema que a gente fala bastante aqui, que a gente fala do eixo HPA, né? Hipófise, hipotálamo, adrenal. E a gente tem a amígdala, não é da garganta, ela é do cérebro, tá? A gente tem o hipocampo, que recebem essas informações e essa informação do zumbido, na hora que ela é recebida por esse sistema, ele entende esse som como algo ameaçador, como algo perigoso. E isso vai acionar uma resposta de estresse. E isso gera, então, obviamente, um aumento da vigilância, da ansiedade, da atenção em relação a esses sons, porque pense, se o teu cérebro entende o zumbido como algo perigoso, o que ele vai fazer é prestar atenção no zumbido. Então, a função do nosso cérebro é nos defender. Então, na hora que ele percebe que tem algum estímulo que pode ser perigoso para minha sanidade, para o meu equilíbrio, para minha paz, ele vai lá e vai focar a minha atenção, vai grudar a minha atenção e vai fazer com que eu perceba e me ligue muito nesse som, tá? E com o tempo, então, o cérebro passa a associar o som ao perigo, o zumbido deixa de ser só um som, uma percepção de um estímulo e passa a ser, então, um estímulo que está condicionado ao medo, que está condicionado a ao sinal de perigo, de dano, tá? Essa é a base do que a gente chama de modelo neurofisiológico do zumbido, que foi proposto lá por Powell Jastreboff e a Margaret Jastreboff, que foi lá em 1990, tá? 10 anos antes de eu começar a tratar zumbido, e que tem sido comprovada e que tem sido corroborada hoje com a neurociência. Então, hoje a gente tem métodos onde a gente enxerga o cérebro, a gente vê as partes que estão ativadas e a gente observa que esse modelo neurofisiológico sim faz muito sentido e que isso de fato acontece quando a gente tem zumbido, tá? E segundo esse modelo, então, o incômodo não é apenas do som em si, mas da minha reação emocional, da minha reação fisiológica que vem quando esse som aparece, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Que não é o ouvido que ouve o zumbido, é o cérebro auditivo, é o cérebro emocional que interpreta o zumbido, que faz com que esse zumbido fique, permaneça e incomode, tá? E quanto mais a gente se preocupa, mais o nosso cérebro presta atenção. Então, quanto mais eu tenho algo de perigo, mais meu cérebro vai prestar atenção no intuito de me defender, de sobreviver, tá? É a regra de sobrevivência que o cérebro tem, tá? Só que aí a gente cria um ciclo de retroalimentação. A gente tem uma questão onde a gente começa a dar uma atenção especial para aquilo ali, porque aquilo ali é algo que pode ser perigoso, então já entra o medo. Aí a gente já começa a ficar tenso, inclusive fisicamente, não só mentalmente. E aí isso tende a amplificar ainda mais os sons, a amplificar ainda mais o zumbido. E isso vai gerando mais zumbido, e aí eu tenho mais atenção para ele, aí eu tenho mais medo, eu tenho mais tensão, eu amplifico, e aí eu entro num ciclo vicioso, tá? Então, é essencial que a gente entenda o que está se passando e é essencial também que a gente entenda as emoções envolvidas nisso para que a gente consiga tratar da maneira mais adequada, tá? Vamos lá, eu vou responder aqui algumas perguntas que já apareceram e eu dou continuidade aqui no que eu tinha preparado para conversar com vocês, tá? Igual Bini, estou fazendo neuromodulação, tem dias que o zumbido está baixinho, outros ele volta ao volume normal. Ó, que bom, já está começando a ter resposta. A Jay, oi, tudo bom? As minhas emoções têm papel significativo no zumbido. Se eu tiver com qualquer emoção negativa ou chorar, ele fica mais perceptível e mais alto. E isso talvez para boa parte, eu não vou dizer todo mundo, cada pessoa responde de um jeito, mas para boa parte de quem tem zumbido, eu acredito que tenha uma relação muito íntima com a questão emocional, tá? A Magali, é comum nos primeiros atendimentos a altura do zumbido aumentar? Isso pode acontecer, tá, Magali? Eu não sei se é Magali ou Magali. Pode acontecer, tá? E não necessariamente isso é algo ruim, tá? Às vezes isso até pode ser algo bem positivo, tá mexendo nele, tá? Chegou lá onde a gente queria chegar, tá? Eu sei que é bastante desconfortável pro paciente, mas eu até falo pros pacientes aqui, às vezes, ó, pode ser que no começo você sinta piorar e isso, calma, tá tudo certo. E eu acho... É bom para mim porque é sinal de que eu tô no caminho certo, apesar do desconforto de perceber, né, do paciente perceber, nossa, aumentou, mas eu vejo isso de uma forma bastante otimista, tá? Então, respira fundo e vai, segue teu tratamento que eu acho que tá no caminho certo, tá?
Muito bem, então vou falar um pouquinho sobre estresse e ansiedade e o cérebro auditivo, essa via auditiva central, tá? Então a gente tem muitos estudos que mostram que o estresse é um dos principais fatores do início, do agravamento do zumbido e da manutenção do zumbido. E o estresse, quando ele é crônico, ele altera esse eixo que a gente fala sempre, que é esse eixo HPA, né, hipotálamo, hipófise adrenal, e altera a liberação de uma química que chama cortisol. Esse cortisol, ele modula então essas áreas cerebrais envolvidas na percepção e nas emoções, especialmente no córtex auditivo, na amígdala do cérebro, não essa da garganta, e no córtex pré-frontal. A amígdala é uma região muito emocional, ligada às nossas emoções, ligadas a situações de medo, de perigo, de irritabilidade, de defesa, e o córtex pré-frontal é o nosso córtex da organização, da atenção, do foco, curiosamente, coisas envolvidas com zumbido, né? Essas mudanças, então, elas tornam o cérebro ainda mais reativo, mais sensível aos estímulos, e aí vai ficar mais propenso a circuitos de atenção voltados para o som interno, ou seja, eu começo a acionar um circuito onde eu vou ficando cada vez mais atento e mais focado no zumbido, nos sons internos, tá? E além disso, o estresse vai influenciar a circulação lá no caracol da audição. Então a gente chama isso de estresse oxidativo, né? Ele altera, eu fui no médico, eu tô com uma mosca volante no meu olho, e aí o que ele me falou? Que o estresse oxidativo, ou seja, situações de estresse tendem a piorar essa situação aqui, né? Então, por quê? Porque libera química no nosso corpo como um todo. E aí, olho recebe isso, orelha também. Então, a gente tem uma alteração na circulação, como a gente tem na circulação aqui do olho, a gente vai ter na circulação da cóclea, do caracol da audição. E aí, isso pode reduzir o aporte sanguíneo ali para a região, alterar o metabolismo dessas células que estão aqui dentro do caracol da audição, que são as células ciliadas, tá? E aí pode ser algo que como que se fosse um pouco tóxico. O estresse é tóxico pra gente de várias formas, é inflamatório, né? E pra orelha ele também não é algo muito favorável, tá? Então é por isso que em muitos casos o zumbido começa ou piora. Se vocês observarem, eu não sei se é o caso de todos vocês, mas observem no período que o zumbido apareceu, se não era um período em que a vida estava um pouco mais estressante, às vezes no trabalho, problemas em casa, ou muita preocupação, ou um período de vida mais complicado, alguém com um problema de saúde na família. Isso é bastante comum a gente observar, tá? Então, assim, não é incomum o zumbido aparecer após períodos de sobrecarga emocional, situações de perda, de ansiedade, insônia, né? Conflitos em geral, tá? Então o som ele acaba sendo um reflexo de um cérebro em alerta constante. O zumbido ele é um reflexo de um alerta constante, tá? Então isso acaba acontecendo nesses casos, e por isso a gente dá tanto, dá tanta importância para o cérebro, porque na verdade o zumbido ele pode ter origens na periferia, mas é o cérebro que entra nessa hiperativação, tá? Então, o André colocou, é possível o zumbido estar relacionado a um gatilho emocional, estresse e ansiedade? Super, com certeza é, tá? Valdir colocou que quando faz esforço físico ele aumenta muito, vale a pena avaliar as questões circulatórias, questões musculares, tá? E às vezes dá uma insistidinha, tá? Dá uma olhada, ver o que tá acontecendo, volta no médico para ver o que é que pode estar relacionado aí ao seu zumbido, para ter essa relação, esse vínculo, tá? Isso pode acontecer sim, tá? A Jucimeire colocou que em março do ano passado eu tive teve uma alteração no labirinto, uma labirintopatia. Depois fiquei com zumbido no ouvido direito e até hoje. É horrível para dormir do lado do zumbido. Então procura ajuda porque tem como tratar, tá? Tem como tratar, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais rapidamente, mas eu vou falar sobre hiperacusia e misofonia, porque são condições que também podem vir agregadas ao zumbido, e que nesse novembro laranja a gente também está dando atenção e foco para essas duas condições, tá? A gente observa que graças a gente falar um pouco mais a respeito dessas condições, muitas vezes as pessoas começam a fazer diagnósticos. Nos casos de misofonia, eu vi crescer diagnósticos de misofonia feitos pelos próprios pacientes,
pacientes. E muito dado à divulgação, ao fato de a gente agora falar mais a respeito, de ter mais acesso à informação e as pessoas darem nome para aquilo que elas sentem, né? Então, nesse Novembro Laranja, a gente também fala a respeito dessas sensibilidades auditivas que não são tão incomuns, né? No caso da hiperacusia, por exemplo, a gente tem aí ela muito relacionada ao zumbido, em 40-50% dos casos vem zumbido e hiperacusia junto, tá? E a misofonia, ela tem uma origem um pouco diferente, né? Uma via diferente de geradora, mas que também pode acontecer com essas condições também. Também pode ter hiperacusia junto e também pode ter zumbido, tá? E aí a gente até diria que são condições de sensibilidade auditiva e que seria como se o som do mundo doesse, né? E às vezes pode ser uma dor até física mesmo, tá? Então, além do zumbido, existem condições em que o problema não é ouvir demais, mas sentir demais o que se ouve. Talvez a gente dissesse dessa forma, tá? Porque essas são condições onde não é que a gente está ouvindo demais. Se for fazer uma audiometria, ela está nos parâmetros de normalidade, mas a gente sente muito o que a gente ouve. A hiperacusia, ela é um tipo de hipersensibilidade a sons normais do ambiente, em sons média, baixa intensidade, começam a aparecer muito fortes, muito altos, muito incômodos. Barulho do trânsito, talher batendo, vozes, conversas, quando junta mais gente, aí alguém ri mais alto, aspirador de pó, liquidificador, enfim. Tá? Nesses casos, os sons que para a maioria das pessoas são comuns, eles podem causar, então, um desconforto físico, pode até causar dor, irritação, em alguns casos até pânico, tá? Está relacionado a uma alteração na regulação do ganho auditivo central. Olha que parecido com o zumbido. Lembra da história do ganho do zumbido? Aqui a hiperacusia também. E é por isso que é tão frequente as duas condições aparecerem juntas, porque elas têm vias muito parecidas, elas dividem locais geradores e mantenedores muito parecidos e muito próximos, tá? Então, os mecanismos de amplificação neural que estão envolvidos no zumbido, eles também estão envolvidos na hiperacusia. Já na misofonia é bem diferente, tá? Não tá ligado à intensidade do som, não é a intensidade do som que incomoda, como é na hiperacusia, mas é o significado emocional do som. Então, a gente tem os sons que a gente chamaria na misofonia, de sons gatilhos, normalmente sons de baixa intensidade, ou seja, que não são fortes, muitos ligados a som de boca, de nariz. Eu não vou aqui falar especificamente sobre os sons para não falar de sons gatilhos, né, que não é interessante para essas pessoas. E esses sons, eles ativam áreas do cérebro que estão relacionadas à raiva, ao nojo, à defesa, né? Especialmente regiões como a ínsula anterior e o córtex cingulado anterior, tá? Que são essas regiões que processam esse tipo de reação, de emoção e reação, tá? Raiva, nojo, defesa, enfim, tá? O que acontece? Então, o som desperta uma resposta automática, instantânea de ameaça, sem que a pessoa consiga se controlar. Então, o som aparece, a sensação que a pessoa tem que ela está sendo atacada e gera uma resposta de defesa. Então, tanto na hiperacusia quanto na misofonia, o cérebro associa o som a perigo. E o sistema de defesa reage de formas diferentes, em um caso e outro, sim, mas gerando desconforto físico e emocional em ambos os casos, tá? O tratamento, ele também envolve dessensibilização auditiva e regulação emocional, não apenas o ouvido, mas a via emocional também, e as vias não auditivas e de saúde, de qualidade de vida geral também, tá? Vou aqui responder as perguntas que apareceram. É recomendado a ressonância magnética ou tomografia durante o período de identificação da causa? André, aí vai a critério médico. Eu sou fonoaudióloga e psicóloga, eu não prescrevo esse tipo de exame, né? Não
tenho a formação para isso, mas o que a gente sabe que não necessariamente para todas as pessoas é necessário fazer tomografia ou ressonância magnética. Normalmente, isso é uma escolha dependendo de toda a história do paciente. Então, é importante passar pelo médico otorrinolaringologista. A ressonância ou a tomografia, em alguns casos, ela é primordial e essencial. Muitas vezes, quando o zumbido ele é unilateral, existe quase eu vou dizer um consenso de que tem que se fazer uma ressonância, tá? Para identificar, para descartar outras questões aí centrais. Então, normalmente num zumbido unilateral a ressonância vai ser provavelmente obrigatória, e aí talvez em alguns outros casos, mesmo um zumbido sendo bilateral e tal, tem a indicação da ressonância para poder ver como está dentro. Eu acho que hoje em dia boa parte dos profissionais pede a ressonância para saber de como é que estão as estruturas internas que a gente não consegue ver por meio de audiometria e tal. Então tem como é que está a formação dos ossículos, às vezes coisas que a gente já nasceu com elas vão aparecer na ressonância, que podem ter relação com zumbido ou não, mas eu acho que são fatos que são importantes serem investigados para a gente saber onde é que está pisando e o que é que pode estar envolvido aí no processo, e até para guiar, obviamente, a maneira como vai tratar, tá? Nada, Jussi, sempre às ordens. Fico feliz de estar aqui de alguma maneira colaborar. Ana, boa noite. Estou fazendo TCC, porque zumbido ainda vai e volta e estou usando aparelho auditivo. Maravilhoso. TCC é terapia cognitivo-comportamental. Ela é a indicação dentre as terapias, a indicação que a gente, né, o tipo de terapia que a gente normalmente indica para tratamento de zumbido, hiperacusia e misofonia, né? E a gente sempre recomenda que o profissional tenha um conhecimento a respeito de zumbido, hiperacusia e misofonia para poder direcionar a TCC para isso, tá? Que isso é uma questão super importante, tá? Ótimo, André. Então vou te conhecer pessoalmente, pelo menos, né? Assim, tete a tete. Ana, doutora, sinto quando tomo ciclobenzaprina para coluna ele melhora, então vale investigar a questão muscular, tá? Então é uma medicação que atua ali, né, relaxando a musculatura, talvez tenha uma questão ali na musculatura, você tá tomando por causa da coluna, talvez essa coluna esteja envolvida na geração, na manutenção do zumbido, dá uma investigada, passa pelo físio, tá? Dá uma olhada, porque aí pode ter uma chavinha para tratamento do teu zumbido, da tua condição, tá? E aí, claro, eu vou trazer as boas novas, porque nós estamos no Novembro Laranja e a gente vai contar para vocês tudo que a gente sabe a respeito de zumbido, de hiperacusia e de misofonia. A gente vai mostrar para vocês que tem sim tratamento, tem saída, vocês não estão encurralados, não estão condenados a viver com isso para sempre, tem que conviver com isso, é desse jeito e não tem que fazer. Não funciona assim, tá? O cérebro, ele é plástico e ele trabalha com a plasticidade dele, o que acaba gerando zumbido e gerando hiperacusia e misofonia, mas essa plasticidade, se bem direcionada, ela acaba trabalhando a nosso favor também. Então acaba trabalhando para melhorar o zumbido, para melhorar a hiperacusia, para melhorar a misofonia. Então a plasticidade cerebral, ela é uma boa notícia para nós. Então, uma das mensagens mais importantes do Novembro Laranja é que há esperança, há saída, há tratamento. O cérebro muda, ele pode mudar para melhor. Você não está condenado a ser a mesma pessoa que você foi ontem. Se você hoje decide ser diferente, teu cérebro pode aprender a funcionar diferente. É só eu dizer para ele, eu quero ser diferente e funciona assim? Não, eu vou ter que implementar algumas mudanças, obviamente, e eu vou ter que sustentar essas mudanças até que meu cérebro armazene esse novo formato de funcionar, transforme isso em automático, ou seja, haja na neuroplasticidade para criar um novo caminho neural, fazer com que esse caminho neural seja o caminho neural principal, que não é o que ele tem hoje, e aí sim ele acione ele sempre que eu solicitar para aquela informação. Tá? Então, o que a gente sabe, que a gente tem estudos de neuroimagem que nos mostram que as redes neurais envolvidas aí no zumbido, elas podem se reorganizar. Quando o paciente é exposto, por exemplo, a sons neutros, a terapia sonora,
quando a gente usa estratégias de mindfulness, quando a gente usa terapia cognitivo-comportamental, quando a gente utiliza técnicas de neuromodulação, tem resultados interessantes para determinados casos. Técnicas de fotobiomodulação podem ser indicadas para determinados casos. E sim, isso pode ser alternativas que podem mexer com essas redes neurais centrais e trabalhar a neuroplasticidade a nosso favor. Tá? Então, lembrem o seguinte, o cérebro ele é plástico, tá? Tanto na sua função quanto nas suas sinapses, nas conexões dessas células. Ou seja, ele pode reaprender a processar o som de uma maneira diferente. Tanto o som do zumbido, quanto os sons gatilhos na misofonia, quanto os sons que estão chegando lá muito fortes na hiperacusia, tá? Então, os tratamentos hoje não tem nenhum foco de apagar o som, mas de reduzir o significado negativo deles, de recondicionar o cérebro emocional, de reorganizar esse cérebro emocional, tá? E a gente tem aí essas estratégias que a gente conversou, né? Que são documentadas, que são as que a gente tem já uma corroboração científica, tá? E aí, o nosso foco, quando a gente vai fazer um tratamento no paciente, é remodular esse cérebro e é quebrar também o ciclo de medo e de hipervigilância. Então, a gente precisa ensinar o cérebro a colocar o som do zumbido ou esse som que está super hiperativado na hiperacusia ou na misofonia como plano de fundo da consciência. E ele é capaz de fazer isso, a plasticidade é capaz de permitir que ele faça essa modulação. Mas para isso a gente tem que mexer com o ciclo de medo e de hipervigilância. Então é algo para você trabalhar muito fortemente em você, as questões relacionadas ao medo desses estímulos dos sons ou do zumbido e a hipervigilância que a gente acaba gerando em relação ao zumbido, tá? Quando o medo diminui, o volume também tende a diminuir, curiosamente, tá? Quando a hipervigilância diminui, a tendência é o volume dele também diminuir, curiosamente, tá? Então, o zumbido e a hiperacusia, a misofonia nos lembram que ouvir é mais do que só captar som, é interpretar os sons, é interpretar o mundo. Essas condições mostram que o nosso cérebro está todo o tempo tentando nos proteger, está tentando sobreviver, né? O nosso cérebro ele tem um modo automático instantâneo de sobrevivência e é isso que às vezes faz com que ele cometa o erro de exagerar nessa nossa proteção. Ele acaba sendo uma mãe super protetora nossa e aí pronto, se liga a sons que a gente e classifica sons talvez de uma maneira mais intensa do que a gente gostaria. Tá? O som que você ouve não é loucura, não é coisa da sua imaginação, tá? Ele é resultado de um cérebro vivo, de um cérebro plástico, de um cérebro sensível, de um cérebro que está funcionando, tá? Que está ativado aí na sua neuroplasticidade. Então não tem nada a ver com Alzheimer, não tem nada a ver com demência, zumbido não causa Alzheimer, zumbido não causa demência. As causas do zumbido, algumas causas do zumbido também são alguns fatores predisponentes a Alzheimer e alguns fatores predisponentes à demência. O zumbido em si não causa isso, tá? E não causa perda de audição, tá, galera? Ao contrário, a alteração na via auditiva pode gerar aquela circuitaria, tá? Mas essa circuitaria ativada não vai gerar lesão aqui na minha periferia, não, tá? E a boa notícia, então, é que compreender esse processo ajuda a gente a nos reeducar, a reeducar o nosso sistema nervoso, a recuperar o equilíbrio, a restaurar essa sensação de segurança, de domínio sobre si mesmo, tá? E é isso, eu acho que é uma coisa importante para vocês exercitarem. Se não estão conseguindo sozinhos, busquem ajudas, busquem o profissional que está acompanhando vocês, busquem uma terapia direcionada para que vocês consigam, então, um acompanhamento adequado, tá? O tratamento, ele não é apenas técnico, né? Ele tem que ser um tratamento humano, tá? Envolve acolhimento, envolve paciência, envolve compaixão, envolve autocompaixão, reconstrução da confiança no seu próprio corpo, em si mesmo, tá? Então, isso é uma coisa muito importante durante os processos de tratamento que vocês vão se dispor a fazer, tá?
Ó, o Charles colocou que a acupuntura que aliviou o zumbido dele. Ó, que maravilha! Mais uma estratégia interessante pra gente adotar. Tá? Eu, como acupunturista, acabo associando a acupuntura em alguns casos. Então, pode ser uma associação interessante aí no tratamento. Super, super válido, Charles. Gostei. Então, vamos lá, eu quero que fique para vocês, nós estamos dando start aí no Novembro Laranja. O Novembro Laranja, eu acho que ele é um convite à nossa consciência e à nossa empatia, né? Cada pessoa que convive com o zumbido, com a hiperacusia e com a misofonia tem uma história única, né? E cada profissional que se dedica a estudar e a tratar esses sintomas tenta da melhor maneira transformar medo em conhecimento. Eu acho que é isso que a gente está tentando nesse Novembro Laranja. Hoje a gente sabe que o cérebro ele pode gerar som que ninguém mais ouve, mas também sabe que ele pode aprender a silenciar os sons, né? Aprender a silenciar o medo, aprender a silenciar os pensamentos distorcidos e disfuncionais que a gente acaba gerando. E esse é o poder da neuroplasticidade, da escuta atenta, do autocuidado, do cuidado multidisciplinar, interdisciplinar, porque muitas vezes envolve mais de um profissional no tratamento dessas condições, tá? Então eu espero que esse mês sirva para a gente abrir conversa, para a gente reduzir estigma, para aproximar a ciência né, do paciente, do próprio profissional, né, e que estimule a sensibilidade da gente para essas condições. Porque quando a gente entende o que acontece com o cérebro, o som que parecia então um inimigo, ele pode se tornar um sinal e com o tempo, quem sabe, desaparecer no silêncio interno e devolver a paz pra gente, por que não? Né? Isso é completamente possível, tá? Gente, essa era a minha mensagem inicial para esse Novembro Laranja. Ó, a Jeane colocou aqui que a homeopatia tá ajudando a dormir melhor, gotinhas de melissa, que coisa maravilhosa, eu gosto disso. A gente sabe que o sono é algo extremamente importante para essas condições, aliás, para a vida, né? Sono é uma reestruturação, sono é a faxina do cérebro, então a gente precisa dormir bem para a gente estar bem no outro dia, para funcionar, para a gente ter um humor bom, né? Então, a gente sabe que isso é super importante. Então, é algo que a gente fica atento também nos pacientes com zumbido, tá? Então, demos o start aí do Novembro Laranja. Quarta-feira que vem, que esse mês eu vou fazer live todas as quartas-feiras. Eu devo fazer uma live com outros profissionais no dia 17, segunda-feira também. Vou estar aqui com vocês no Zumbido IH com outros profissionais. A gente vai anunciando isso. Se vocês quiserem assuntos mais direcionados, me escrevam, tá? Que aí a gente vai trazendo os assuntos direcionados. Se vocês quiserem que tragam outros profissionais para conversar, vamos escrevendo que a gente vai tentando aí trazer pessoas que possam ajudar com informações relevantes e que possam tirar um pouco do medo, do estigma e da angústia que a gente gera ao redor dessas condições e mostrar que tem saída, que tem tratamento e que, né, a cura é possível, apesar de não uma promessa, mas que a melhora com certeza é uma possibilidade, tá? Um beijo grande, até quarta-feira que vem.